Como é que você proíbe um filho seu de usar droga ou recomenda que ele não use droga e, ao mesmo tempo, vota a favor de uma proposta de emenda constitucional que flexibiliza essa substância? É uma contradição moral aqui. E hoje, quando a gente sai pelas ruas, conversa com as pessoas, o grande tema que nós temos hoje é a segurança pública. E nós sabemos que a segurança pública está intimamente vinculada com o problema da violência decorrente desse mundo de tráfico, desse mundo de drogas, que, especialmente aqui na América Latina, mas isso é verdadeiro para o mundo inteiro, acaba sendo uma grande chaga para a sociedade. As pessoas têm medo de sair nas ruas, têm medo de mandar o filho na escola, tem medo de sair de casa e não voltar a ser assaltado num semáforo, no portão de casa, ou seja, simplesmente ter um celular furtado que alguns minimizam como crime, mas ninguém quer ser vítima de um crime dessa espécie. A quem destina essa proposta de emenda constitucional? Essa proposta de emenda constitucional, eu faço essa pergunta. Ela vai resolver o problema da segurança pública, de combate à criminalidade, aos grandes traficantes? Não. Ela está preocupada com a saúde pública daquela pessoa que tem em casa um filho que tem problema com dependência química? Também não. Essa proposta de emenda constitucional, ela se preocupou em definir por critérios objetivos e subjetivos qual conduta típica será para o tráfico ou para porte de substância para uso próprio? Também não. Ela simplesmente diz que, pelas circunstâncias fáticas, portar substância entorpecente para uso próprio é crime. Ora, o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, Senado Federal, sancionou a Lei 11.343, ocorrendo ali a chamada despenalização. Ou seja, no tipo penal previsto no artigo 28, de posse de substância entorpecente para uso próprio, não mais se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, o nome não vai ser lançado no rol dos culpados e não vai para a folha de antecedentes criminais. Ele é advertido, ele vai comparecer a programas para ajuda, porque é isso que nós temos que falar para a população. Aquela população que pensa que essa PEC vai combater a criminalidade, combater o tráfico, está sendo enganada. Eu lembro que um episódio, eu era delegado de plantão, e um pai chegou desesperado no plantão, com um carro, e me conduziu até o veículo dele, e abriu o porta-malas do carro, e o filho dele estava todo amarrado com uma corda, dependente químico. E ele, olhando para mim, falou: pelo amor de Deus, doutor, prende o meu filho. Aquele pai, ele não quer que o filho seja preso. Ele quer uma ajuda do Estado. E o que nós estamos fazendo aqui, mais uma vez, é contribuir para que o Estado criminalize a cor da pele, criminalize a pobreza. Senador Nelsinho, eu não tenho dúvida, o critério que vai ser para você definir quem é traficante ou usuário, vai ser o local onde ele está sendo detido, se for bolsão de pobreza, que está sendo vilipendiado em seus direitos, como falta de saneamento básico, saúde pública, iluminação pública, unidade de saúde. Aquele jovem preto naquele local, eu não tenho dúvida, o despacho fundamentado de natureza subjetiva vai ser que ele vai ser traficante. Nós vamos colocar na cadeia traficantes no sentido de pessoas que usam substância entorpecente como sendo traficantes, que não são pessoas que precisam de ajuda. Eu quero aqui falar que nós temos que aumentar, inclusive, a pena para traficante. Nós temos que colocar de forma muito mais contundente o traficante, sim. Eu morro defendendo que o apenamento para o traficante seja cada vez mais rigoroso. Agora, dar um tratamento a uma pessoa dependente por substância entorpecente, nós estamos retroagindo na nossa lei, porque o artigo 28 já fez a chamada despenalização. É preciso também se falar aqui uma circunstância fática de extrema importância, um perfil socioeconômico da população carcerária do Brasil. Nós temos uma população carcerária em que 68,02% dessa população é composta de pretos e pardos, porque o Estado brasileiro tem um racismo estrutural. Nós temos estudos, e os votos dos ministros alguns falam isso, em que um homem branco, para ser tipificado como traficante, ele tem que estar portando 80% a mais daquela substância entorpecente encontrada com um homem preto. Eu não tenho dúvida que um jovem aqui no plano piloto, filho de classe média, com uma pequena quantidade, vai ser atribuído ele posse de substância entorpecente para uso próprio. Mas a mesma quantidade, um homem preto nos bolsões de pobreza, vai ser tipificado como tráfico ilícito de entorpecente. Então eu não poderia deixar de falar aqui, de manifestar
a minha preocupação, porque nós não estamos resolvendo o problema fundamental. Se os senhores me respondessem que, efetivamente, nós estamos definindo quais são as condutas que serão tipificadas como traficante e quais são condutas que serão consideradas como porte de substância entorpecente para uso próprio, mas não é isso que está acontecendo. E digo mais, o que o Supremo Tribunal está fazendo não é um ativismo, porque uma das funções dele é atender a um princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional que está no artigo 5º, item 35. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, se nós parlamentares nos acovardamos, se nós nos intimidamos, se nós não definimos por circunstâncias objetivas e subjetivas quem é traficante e quem é usuário, o Supremo Tribunal Federal é instado a dizer, não foi por um ato voluntário dele, e não foi por um momento agora não, porque essa discussão está no Supremo Tribunal Federal há exatamente 13 anos, quando um homem, dentro do presídio, foi flagrado com 4 gramas de maconha. 4 gramas de maconha. Então, essa discussão já ocorre há 13 anos no Supremo Tribunal Federal. E a resposta que o Senado dá é alterar a Constituição. E digo mais, alterar a Constituição, porque projeto de emenda constitucional, não se ouve o chefe do Executivo. Como que o presidente da República, os governadores, os gestores, vão implementar políticas públicas se sequer eles foram ouvidos nesse debate, nesse tema tão importante? Sequer houve a participação deles para efetivamente implementarmos. E digo mais, mesmo se alterarmos a Constituição Federal, na forma como está sendo feita, senador Marcelo, por força do que determina o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, não será objeto de emenda constitucional qualquer emenda constitucional que violar direitos fundamentais. E nós estamos alterando um direito fundamental. Corre-se o risco de, oportunamente, futuramente, se declarar a inconstitucionalidade dessa proposta de emenda constitucional. E não venha falar em ativismo do Supremo, porque o Supremo está ali, num papel contra-majoritário, num papel representativo, num papel iluminista, empurrando a história para o rumo certo, como guardião do Estado Democrático de Direito, como guardião daquilo que eu chamo a espinha dorsal desse Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Eu não tenho dúvida que essa PEC, ela não define quem é traficante e quem é usuário. E o pior ainda, vai cada vez mais agravar o sistema prisional para colocar na cadeia, como se fosse traficante, pessoas que têm problemas de dependência química. Eu faço esse apelo e esse convite a você que está nos assistindo. Aí, você mãe, pai, você tio, você que tem um filho ou um irmão que tem problema com dependência química. Você acha que o seu filho precisa de ser considerado criminoso, precisa ser atribuído a ele cadeia? Ou você efetivamente quer que o Estado seja humanizador e atende, e olhe, e cuide, e implemente políticas públicas para cuidar daquele problema que é de saúde pública? Rigor para traficante, condena-se traficante, equiparado a crime hediondo. Vamos aumentar a pena do traficante. Tem em mim um defensor, mas não vamos fazer isso com a população que eu tenho certeza vai ser subjugada, humilhada, execrada, vilipendiada mais uma vez.